Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao curso de batismo da SEAD, Palavra Viva. Eu sou o pastor Bruno Félix e estarei com você nessa jornada de aprendizado a respeito do batismo, a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário, a respeito de todo o entendimento que eu e você precisamos ter para que o seu batismo seja significativo para a sua vida, para que esse batismo não seja só um descer às águas, mas seja um descer às águas com entendimento. É vontade de Deus que entendamos a sua palavra. Por isso, ele nos deu 66 livros para conhecermos o seu caráter e compreendermos mais da sua vontade. Aí nas suas mãos você tem uma folha de estudo, um esboço de tudo aquilo que nós vamos falar aqui nesse curso está aí nas suas mãos. Então você tem algumas passagens em branco aí para você preencher ao longo do nosso estudo. A gente vai acompanhando junto aqui tudo aquilo que você precisa anotar. É importante também que você tenha um caderno ou você mesmo até anote no bloco de notas do seu celular algumas coisas a mais que serão ditas. Por isso que você tem que ter pelo menos uma caneta ou um lápis em mão e a sua Bíblia também. Caso você não esteja com a sua Bíblia de papel, você pode também usar o seu celular. Bom, a nossa jornada vai ser desde o começo da criação, quando Deus criou todas as coisas, e vamos chegar até a ressurreição de Cristo. Está pronto para esse aprendizado? Bom, vamos orar então nesse momento. Se você puder, curve a sua cabeça aí onde você está e eu quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concede. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento aprendendo mais a tua palavra. Eu oro para que, por meio do teu Espírito Santo, o entendimento chegue a cada um dos meus irmãos e irmãs nesse momento. Que pela capacidade do Senhor possamos compreender verdades eternas contidas na tua palavra. Repreendemos desde já qualquer ação humana ou maligna que venha para tentar impedir o ensino e o aprendizado da tua palavra nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus, todos digam. Então vamos começar o nosso estudo. Vamos lá. Aqui você tem as boas-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de batismo da SEAD Palavra Viva. Como eu já falei, nas suas mãos está o esboço do estudo que nós começaremos agora. É importante que você preencha os espaços em branco que estão aí nessa folha e não deixe de fazer também as suas anotações. Vão ter coisas que eu vou falar aqui que não estão aí na sua folha de estudo, mas que vão falar fortemente ao seu coração. Então é importante você anotar essa verdade, esse princípio que vai ser falado, é importante. Aquilo que é importante para nós, nós precisamos registrar. Por quê? Porque nos momentos ruins da vida, nos vales da sombra da morte que nós passamos, nós podemos revisitar essas anotações, rever essas anotações e assim sermos encorajados, mesmo em meio à adversidade. Bom, você está prestes a dar o segundo passo mais importante na sua caminhada com Cristo Jesus. O segundo passo. Você sabe qual é o primeiro passo? Vamos ver então no texto bíblico. Lá em Mateus 16, Marcos 16, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Conseguiu identificar o primeiro passo? Vou mostrar para você. Quem crer e for batizado, quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, o passo que antecede o batismo é o crer. Sendo assim, os primeiros dois passos que você dá na caminhada cristã é crer e ser batizado. Esses são os primeiros dois passos. O batismo não é para aqueles que já estão há 5 anos na caminhada cristã. O batismo não é para aqueles que estão há 10 anos na caminhada cristã. O batismo não é para aqueles que já superaram todos os seus pecados. O batismo não é para aqueles que já são perfeitos, aqueles que não erram mais. Não. O batismo é para quem crê. Então, o pré-requisito para ser batizado é crer em Jesus Cristo. Numa outra passagem, Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 28, verso 19 ao 20: Portanto, vão e façam vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, quais são os dois passos para se formar discípulos? Primeiro, batismo. Segundo, ensinando a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então você consegue perceber que o batismo ele está associado ao início da caminhada cristã, não ao meio, não ao fim, mas ao início da caminhada cristã. Sendo assim, nós podemos resumir o que vimos até agora em 3 etapas. Eu creio, eu sou batizado, eu aprendo a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Algumas pessoas dizem, mas eu acabei de chegar na igreja, eu não sei nada ainda, eu nunca li a Bíblia, eu não conheço nada da Bíblia, como é que eu posso ser batizado? Entenda isso, o pré-requisito para ser batizado não é o tanto que você conhece da palavra de Deus, mas é a fé que você teve para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a ordem que nós temos é: eu creio, eu sou batizado e eu aprendo a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então, o batismo ele está associado ao início da caminhada cristã. Bom, por que que então eu preciso ser batizado? Por que que precisamos ser batizados? Vamos lá. Nós lemos 2 textos, Mateus 28, do 19 ao 20, e Marcos 16, do 15 ao 16. Quem disse essas palavras acima, de Mateus 28 e Marcos 16? Lembra? Eu falei agora mesmo de quem são essas palavras. Bom, essas palavras são as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os 2 textos que nós lemos, eles são conhecidos, preencha aí no seu espaço, na sua folha, como a grande comissão. Esses 2 textos são conhecidos como a grande comissão, ou seja, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem pelo mundo. Primeiro, pregar o quê? Pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crê na pregação será feito como? Será feito discípulo.
aqui eu esqueci de colocar um espaço em branco aqui. Será feito discípulo. Discípulo. Aí. Então vamos lá. Quem disse essas palavras acima? Jesus Cristo. Os dois textos que nós lemos acima são conhecidos como a Grande Comissão, ou seja, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem pelo mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crê na pregação será feito discípulo. Como que essa pessoa será feita discípula de Jesus? Como que acontece esse discipulado? Através do, primeiro, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do, preencha aí na sua folha, ensino a obediência a tudo que Jesus ordenou. E aí, qual é a promessa que Jesus faz? Lá em Marcos, fala a respeito da salvação. Salvação. E em Mateus diz que ele estaria conosco até o fim dos tempos, ou seja, e a presença do Senhor Jesus para sempre conosco até o fim dos tempos. Então, essas palavras são palavras de Jesus, fazem parte da grande comissão, que é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles fossem pelo mundo, fazendo o quê? Pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crê na pregação será feito discípulo. Como? Através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do ensino. Então começa pelo batismo. Qual é a promessa? Salvação e a presença do Senhor Jesus para sempre conosco até o fim dos tempos. Sendo assim, esses dois textos acima nos ensinam 3 verdades a respeito do batismo. Primeira verdade: o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Sendo assim, ele não é opcional. Anote aí. Ou seja, se realmente uma pessoa confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o batismo é uma ordenança, é um mandamento, é uma obrigação. Não é uma opção. Ah, eu não sei, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não quero me batizar. É a mesma coisa de você começar um relacionamento com alguém, mas não querer assumir em público aquele relacionamento. Não faz sentido. Então, a primeira verdade é essa: o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Sendo assim, não é opcional. A segunda verdade: o batismo é para aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Creram na mensagem do Evangelho. Ou seja, o batismo deve ser feito com consciência. O batismo deve ser feito com consciência. Consciência. É por isso que nós não batizamos crianças. Nós apresentamos as crianças no altar. Mas nós não batizamos as crianças. Nós não jogamos água na cabeça da criança como símbolo do batismo. Por quê? Porque o batismo é para quem creu. E uma criança ainda ela não está na condição de crer. Então, para que haja o batismo, precisa haver uma consciência daquilo que está sendo
feito. A terceira verdade é o batismo, ele faz parte do início da nossa vida como discípulos de Cristo. Deve ser feito, então, imediatamente. Imediatamente. Isso aí. Então, essas são 3 verdades a respeito do batismo. Primeiro, é uma ordenança do Senhor Jesus, sendo assim, não é opcional. Segundo, é para aqueles que creram na mensagem do Evangelho, ou seja, deve ser feito com consciência. E terceiro, faz parte do início da nossa vida como discípulos de Cristo. Deve ser feito imediatamente. Ou seja, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma pessoa, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ela não tem tempo de se batizar. E aí acontece alguma coisa, essa pessoa morre sem ser batizada. E aí? Ela vai para o inferno? Ela está condenada ao inferno? Ou ela estará com o Senhor? Bom, a resposta certa é a segunda. Ela estará com o Senhor. Por quê? Porque ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. Assim como o ladrão que estava ao lado de Jesus, crucificado ao lado de Jesus. Ele reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Só que ele não teve tempo de ser batizado. Então, o próprio Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, uma coisa é essa pessoa não ter tido tempo para ser batizada. Outra coisa é essa pessoa ter a oportunidade de ser batizado e mesmo assim não se batizar. Então tem alguma coisa errada. Você que vai participar do batismo agora, com certeza você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você entendeu que agora o próximo passo é ser batizado. É você oficializar publicamente esse relacionamento com o Senhor Jesus. Então, por que eu preciso de ser batizado? Vamos lá. Porque eu creio. Porque eu creio em Jesus Cristo. Sendo assim, eu vou, preencha aí, obedecer à ordenança do meu Senhor, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem a resposta do porquê nós precisamos ser batizados. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Sendo assim, nós vamos obedecer à ordenança do nosso Senhor, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja acompanhando e anotando tudo aquilo que está sendo falado. Nossa intenção aqui não é fazer um estudo profundo a respeito desses tópicos da Bíblia, até porque a gente não tem tempo para isso, mas te dá um entendimento panorâmico e necessário a respeito do porquê nós precisamos passar pelo batismo. Em primeiro lugar, porque precisamos crer no Senhor Jesus. Em segundo lugar, porque precisamos passar pelo batismo. Vamos ver agora o significado do batismo. Para entendermos o significado do batismo, a gente precisa entender por que nós precisamos crer no Senhor Jesus. E aqui eu peguei a palavra batismo e fiz um acróstico. Com base nesse acróstico que foi feito aqui, nós vamos entender toda a história da criação, desde o início de todas as coisas até a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e até o momento que essa salvação chega até nós e o que nós precisamos fazer, ok? Então você vai preenchendo comigo aí. Então tem o B, o A, o T, o I, o S, o M e o O. O primeiro espaço aqui se chama bondade.
colocar maiúsculo aqui. Bondade de Deus. Vamos começar então do começo, para a gente entender por que precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e por que, como resultado dessa fé, nós precisamos ser batizados. Ok? Então vamos lá. Primeira letra, bondade. Bondade de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, tudo começou com Deus. Deus é o início de tudo. E diz assim, no capítulo 1, verso 31 de Gênesis: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Não há nada de ruim em Deus. Nada. Por isso, tudo que ele criou era bom. Deus cria todas as coisas. No capítulo 1 de Gênesis, a gente tem a criação dos céus e da terra, a gente tem a separação dos mares, a separação da água salgada, da água doce. Nós temos a criação da lua, do sol, das estrelas, a criação das aves do céu, a criação dos peixes, a criação dos seres vivos que habitam a terra, e nós temos a criação da humanidade. Nós temos a criação das florestas, enfim. Tudo que Deus criou, ele olhou e viu que era bom. Deus não cria nada ruim. Deus não é o autor de nenhum mal. Guarde isso. Deus é bom. O tempo todo ele é bom. Deus não é o autor do mal. Então, não há nada de ruim em Deus. E aqui, em Gênesis capítulo 1, nós temos a visão de Deus de tudo aquilo que foi criado. E nós ficamos sabendo pelas Escrituras que tudo que ele criou era bom. Deus cria todas as coisas. No sexto dia, como o último ser a ser criado, nós temos o ser humano. Adão e Eva foram criados no sexto dia. E Deus cria o ser humano e dá autoridade a ele. Então esse A aqui é de autoridade. Então a gente tem a bondade de Deus e nós temos aqui a autoridade do homem. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, de todas as criaturas que Deus criou, apenas o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ouça isso. De todas as criaturas que Deus fez lá no Éden, o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. E mais do que isso, em Gênesis 2,19 diz assim: Depois que formou todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, ao ser humano foi dada autoridade sobre todos os seres criados por Deus. A humanidade foi dada autoridade sobre o mundo que Deus criou. Se você olhar bem, Gênesis 1, 26, perceba essa expressão.
domine ele sobre os peixes do mar. E Deus fala mais uma vez aqui: dominem sobre. Ou seja, Deus cria todas as coisas e no final da criação, Deus agora cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. E diz para o ser humano: olha, você vai dominar sobre a terra. O que vai acontecer na terra é responsabilidade sua. Eu estou te dando autoridade para governar o mundo que eu criei. É isso que Deus está falando. Obviamente, o governo do homem só seria perfeito se ele estivesse debaixo do governo de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para que fosse na terra assim como é no céu. Essa é exatamente a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Por que Jesus nos ensina a orar desse jeito? Porque Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Bom, isso é assunto para os próximos minutos. Mas repare nisso daqui. Deus deu autoridade para a humanidade. Tanto é que Deus criou os animais e trouxe para Adão dar nome a esses animais. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido que aqui na terra o responsável pelas coisas aqui na terra seria a humanidade. Então agora Deus, que não volta atrás na sua palavra, o que ele faz? Pega os animais e traz para que Adão dê nome aos animais. E o nome que Adão desse aos animais, esse seria. Isso mostra a posição de autoridade que Deus coloca o homem aqui na terra. Então nós temos a bondade de Deus criando todas as coisas de forma perfeita e boa. Tudo era bom. Deus cria agora todas as coisas e no último dia, sexto dia, ele cria o ser humano e dá a esse ser humano a autoridade de governar esse mundo perfeito e bom que Deus criou. Bom, a gente sabe que nem tudo foi bom assim, né? Na verdade, não é que nem tudo foi bom, é que esse bom não durou por muito tempo. Passaram-se algum tempo, a gente não sabe quanto tempo se passou, veio então o tentador. E esse T aqui é de tentação. Então você preenche aí. Tentação. Colocar caixa alta. Tentação por meio do diabo. Quando Deus cria Adão, ele criou Adão antes de criar Eva. Eva foi criada a partir de Adão. Adão foi criado a partir do pó da terra. Deus então sopra o seu espírito nas narinas de Adão e Adão se torna um ser vivente. Lá no Éden, Deus disse para Adão o seguinte, em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O fato de ter autoridade não significava que Adão e Eva podiam fazer o que bem entendessem. Deus estabeleceu limites para o casal. Então, mesmo antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha estabelecido limites para o casal. Deus já tinha dito não para o casal. Deus já tinha dito: olha, você pode desfrutar de tudo, menos dessa árvore aqui. Algumas pessoas falam assim: pastor, por que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Será que ele não sabia que Adão e Eva poderiam pecar? Por que Deus colocou essa árvore lá? Bem,
Deus é onisciente. Quando ele cria Adão e Eva, ele sabia que eles iriam falhar na sua missão. Iriam desobedecer a Deus, dando ouvidos à voz da serpente. Mas mesmo assim, Deus colocou aquela árvore lá. Sabe por quê? Por amor. Uma das características do amor é que o amor não olha apenas os seus próprios interesses. Sempre foi do interesse de Deus que o ser humano estivesse próximo dele. Mas mesmo tendo esse interesse, Deus não poderia deixar o ser humano sem a liberdade de escolher se ele gostaria de estar com Deus ou não. Então aquela árvore lá no meio do jardim significava Deus dizendo: olha, eu te criei para estar comigo, para estar em comunhão comigo, mas você tem liberdade de escolher não estar comigo. Mas saiba que longe de mim não há vida, há morte. Deus dá o direito de escolha, mas também avisa da consequência que viria como resultado daquela escolha. E aí então, você tem o capítulo 3, que é o início da queda. Diz assim, Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente aqui é Satanás, de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 9, Apocalipse 20, verso 2, essa serpente é o próprio Satanás. E ele surge aqui para colocar dúvida na cabeça de Eva sobre aquilo que Deus tinha dito. Deus não disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha como a serpente aparece. Ela aparece dizendo: é isso mesmo que Deus disse? Deus disse que é para vocês passarem fome. Deus colocou vocês nesse jardim maravilhoso para vocês não desfrutarem de nada. Vocês não podem comer nada que Deus criou. Olha isso. Se Deus tivesse falado: não comam de nenhum fruto do jardim, se Deus tivesse falado isso, primeiro, ele estaria se contradizendo. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, verso 29, ele mesmo disse: olha, criei as árvores que dão frutos, e esses frutos dão sementes, e você vai se alimentar desses frutos. Então Deus já tinha dito em Gênesis 1, 29 que a alimentação daquele casal seria o quê? Seria os frutos que as árvores dariam. Então, se Deus tivesse falado que não era para comer de nenhum fruto das árvores do jardim, primeiro, Deus estaria se contradizendo. Por isso que é importante você conhecer a palavra como um todo. Por isso que é importante a gente não ser crente de caixinha de promessa. A gente não ser crente de versículo do dia do aplicativo. A gente conhecer a palavra de Deus como um todo. Por quê? Porque Deus não se contradiz na sua palavra. Segundo, se Deus tivesse falado isso, ele não estaria preocupado com as necessidades básicas do casal. Que era o quê? A alimentação. Ou seja, o maligno aparece
tentando de alguma forma dizer que a palavra de Deus estava se contradizendo e tentando colocar no coração de Eva que Deus não estava preocupado com as suas necessidades básicas. Gente, até hoje é assim que o diabo age. A estratégia dele para nos parar ainda é o mesmo. Agora, onde Deus havia dito, certamente você morrerá, ou seja, se você comer desse fruto, dessa árvore, certamente você morrerá, Satanás disse, certamente você não morrerá. Ou seja, a intenção do maligno é, em primeiro lugar, testar o quanto você sabe a respeito do que Deus falou. Como? Colocando uma interrogação naquilo que Deus já afirmou. Então, primeiro ponto de ataque é testar o quanto você sabe a respeito daquilo que Deus falou, o quanto você conhece da palavra de Deus. Segundo, gerar insatisfação no seu coração. A Bíblia diz que. Cadê o versículo? Deixa eu ver o que eu acho aqui. A serpente disse o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Ou seja, seus olhos estão fechados, você ainda não viu tudo. Ou seja, a intenção do maligno é o quê? Gerar insatisfação. Ou seja, Deus está escondendo algo de você. Você não tem tudo. Você não viu tudo. Então essa é a estratégia que o maligno usa até hoje. Primeiro, testar o quanto que nós conhecemos ou o quão firmado nós estamos naquilo que Deus já falou na sua palavra. E em segundo lugar, gerar insatisfação no nosso coração. A insatisfação, ela é a base para a tentação. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, isso sim é pecado. E onde é que está a base da tentação? Na insatisfação. Quando eu estou insatisfeito, eu acabo me tornando um alvo fácil para cair em tentação. Para você ver como é que a estratégia de Satanás não muda, a mesma estratégia que ele usou com Eva lá no Éden, ele usou com Jesus também, lá em Mateus capítulo 4, verso 3, que diz assim: o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Em Mateus capítulo 3, verso 17, Deus disse para Jesus, logo depois de Jesus ser batizado: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus afirmou: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois que Jesus sai do Jordão, após ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, Jesus faz um jejum de 40 dias sem comer nada. E agora, a fome, que já está num estágio descomunal, um estágio já de praticamente quase, como é que eu posso dizer, os órgãos de Jesus quase entrando em falência, o diabo aparece. Para quê? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Olha a primeira frase. Se você é o filho de Deus. Deus tinha dito: você é meu filho. O diabo aparece no pior momento de Jesus e diz: você é mesmo filho de Deus? Ou seja, ele aparece, primeiro, testando o quão firme Jesus estava naquilo que Deus havia lhe dito. É assim que o diabo aparece. Ele vai testar aquilo que Deus disse para você. Ele vai ver se eu e você estamos realmente firmados
na palavra de Deus ou estamos mais focados em satisfazer a nossa necessidade do momento? E ele disse: mande que essas pedras se transformem em pães. O tentador, o diabo, ele usou a mesma estratégia com Jesus, só que Jesus não caiu no engano do maligno. O verso 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não caiu em tentação. Contudo, sabemos que não foi assim com o primeiro casal da terra. Adão e Eva deram ouvidos ao tentador. Eles preferiram ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de Deus. E por isso eles pecaram. Eles cometeram uma iniquidade. Iniquidade. Essa é a próxima palavra. Gênesis 3, versos 6 ao 7 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Aqui nós temos o registro do momento da queda da humanidade. O momento exato em que o pecado entrou no mundo. Aqui nós temos também a tríade da tentação. Olha bem, ela viu que a árvore era agradável ao paladar. O desejo intenso por sentir. Ela viu também que era atraente aos olhos, ou seja, o desejo intenso por ter aquilo que se vê. E ela viu também que era desejável para dela se obter discernimento, ou seja, o desejo intenso de ser a partir do ter. Em 1 João capítulo 2, deixa eu colocar aqui para você. 1 João capítulo 2, versos 16 e 17, o apóstolo João ele fala exatamente dessa tríade da tentação. Ou seja, toda a tentação que nós sofremos nesse mundo gira em torno desses três pilares. O desejo intenso de sentir prazer, o desejo intenso por ter aquilo que se vê, ou seja, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero aquilo. E o desejo intenso de ser a partir do ter, ou seja, a ostentação. Eu quero ser a partir daquilo que eu tenho. Então tudo que eu tenho eu vou postar, eu mostro porque eu quero ser validado como pessoa a partir das coisas que eu possuo. Então toda a tentação ela gira em torno desses três pilares. E foi aqui que começou tudo isso. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo, ele abriu a porta para a morte e todas as misérias que a humanidade vive hoje entrarem também. Então tudo que você vê hoje no mundo, guerras, doenças, traições, tantas maldades, tantas atrocidades, tudo isso é resultado desse dia aqui. O dia em que Adão e Eva, primeiro casal da terra, obedeceu a Satanás ao invés de obedecer a Deus. E fez com que, ao obedecerem Satanás, eles abriram a porta para o pecado entrar no mundo.
tudo isso que nós vemos no mundo, toda a injustiça que você vê no mundo, tudo isso é resultado do pecado. Enquanto o pecado estiver no mundo, não terá paz. Enquanto o pecado estiver no mundo, não terá saúde plena. Enquanto o pecado estiver no mundo, não haverá a viver para sempre. Não, não. Enquanto o pecado estiver no mundo, tudo vai continuar assim como está. Não importa o que os homens façam, não importa os tratados de paz que sejam feitos. Enquanto o pecado estiver no mundo, guerras continuarão acontecendo, catástrofes continuarão acontecendo. Tudo isso é resultado do pecado. O maior mal da humanidade não é a guerra, não é a doença, não é a fome, é o pecado. Porque o pecado é o que dá origem a todas essas atrocidades e injustiça que nós vemos neste mundo que vivemos. Quando Adão e Eva pecaram, 3 tipos de morte vieram sobre a humanidade. A morte espiritual, que é a separação entre Deus e o ser humano. Deus disse: no dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. O interessante é que, se você continua a leitura, você vai perceber que Adão não morreu. Na verdade, Adão viveu 930 anos. Então, que tipo de morte é essa que Adão morreu? A morte espiritual. A gente chama de morte espiritual a separação entre Deus e a humanidade. Deus criou o ser humano para que vivesse em plena comunhão com Ele. Se você tira um peixe da água e coloca na terra, ele morre. Por quê? Porque a água é o seu lugar de origem. Se você tira um animal da terra e coloca ele dentro da água, ele morre. Por quê? Porque a terra é o seu lugar de origem. Se você pega o ser humano e tira ele de Deus, ele morre. Por quê? Porque Deus é o seu lugar de origem. Então, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles morrem espiritualmente, ou seja, eles estão agora separados de Deus. E, como consequência, nós chamamos isso de morte espiritual. Aqui eu coloquei a referência para você, Efésios 2:1, você pode consultar depois. Como consequência da morte espiritual, nós temos a morte física, que é o quê? A separação do espírito humano entre o espírito humano e o corpo humano. Quando uma pessoa morre fisicamente, o que aconteceu ali? O espírito daquela pessoa deixou aquele corpo. Quando o espírito deixa o corpo, acontece a morte desse corpo físico. A morte física, ela é resultado da morte espiritual. Deus não criou o ser humano para morrer. A morte é fruto do pecado no mundo. É por isso que até hoje nós não aceitamos a morte. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Não importa como a pessoa esteja. Quando essa pessoa morre, nós sofremos, nós não conseguimos entender por que essa pessoa morreu. Por que essa dificuldade de entender a morte? Porque nós não fomos feitos para morrer. O terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é a separação entre Deus e o ser humano eternamente no inferno. Eternamente. Eternamente. Em Romanos 3, verso 10 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Com isso, o mundo inteiro e toda a humanidade, a partir de Adão e Eva, foram afetados. Quando Adão peca, Adão foi o primeiro ser humano da Terra. Todos nós viemos dele. Sendo assim,
o seu ato de rebeldia contra Deus afetou toda a humanidade. Se você voltar no tempo, você veio dos seus pais, os seus pais vieram dos seus avós vieram dos seus bisavós, continua voltando, continua voltando, continua voltando. Você vai chegar onde? Em Adão. Ou seja, todos nós viemos de Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, quando Adão resolveu virar as costas para Deus e obedecer a Satanás, isso não apenas afetou a sua vida, mas afetou a toda a humanidade que viria a partir dele. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei quando ele cria os seres vivos. Ele diz assim: cada um se reproduza segundo a sua espécie. Quando Adão peca, ele se rebela contra Deus. E agora ele vai reproduzir seres humanos que estão em rebelião contra Deus. Ele vai reproduzir seres humanos rebeldes, seres humanos que viram as costas para Deus, seres humanos que não estão buscando a Deus. Adão se tornou um pecador e agora, a partir da sua natureza de pecador, vão ser reproduzidos seres humanos também com a natureza de pecadores. É por isso que o Salmo 51, verso 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, todo ser humano já nasce pecador por natureza. Eu gosto de dar o exemplo de uma forma. Imagina uma forma. Essa forma cai no chão. Agora a gente tem uma forma amassada. Todo bolo que for feito naquela forma vai sair amassado. Imagina que eu derrubei essa forma. E essa forma passa para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto. Quando o meu tataraneto for fazer um bolo com aquela forma, o que vai acontecer? O bolo vai sair torto. Foi ele que derrubou a forma? Não. Quem derrubou fui eu. Mas enquanto ele estiver com aquela forma, não adianta o trabalho que ele faça. Sempre vai sair um bolo torto. Adão, por ser o primeiro ser humano, ele era a forma da humanidade. Então, como ele ficou amassado por causa do pecado, todo ser humano que parte de Adão vai nascer também num formato amassado, como se fosse um chip estragado, que é essa natureza de pecado. Só você pensar numa criança. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende sozinha. Ela não precisa fazer um curso técnico em manipulação. Ela aprende sozinha. Por que isso? Porque a natureza adâmica já está lá. Já está lá. E aí? Como que nós podemos resolver essa situação? Como que a nossa condição pode ser mudada? Afinal de contas, se essa condição não for mudada, nosso destino eterno já é certo. É o inferno. É a condenação eterna. E aí a gente faz como nos episódios do Chapolin Colorado. Ó, quem poderá nos defender? E é aqui então que entra o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é salvação. Salvação apenas por meio de Jesus Cristo. João 3,16, que é um versículo que nós chamamos de mini Bíblia, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Ele foi enviado à Terra para nos resgatar da condição em que estávamos, escravos do diabo e afastados de Deus. O homem é escravo daquele a quem ele obedece. Quando Adão
e Eva se colocam em obediência a Satanás, eles então se tornam escravos de Satanás. E toda a autoridade para governar a terra que Deus havia lhes dado, eles passam para o diabo. É por isso que em 1 João, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema desse mundo ele é organizado pelos poderes das trevas. Jesus, ele veio para nos levar de volta para Deus. Por isso ele é o caminho. Como ele fez isso? Através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso que Jesus ele precisava ser gerado de forma sobrenatural. Em Mateus 1,18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se Jesus fosse gerado como qualquer ser humano, ou seja, como qualquer um de nós foi gerado, ou seja, pela união de um homem e de uma mulher, se ele fosse gerado desse jeito, a semente da rebeldia de Adão estaria nele também. Ou seja, ele já nasceria como um pecador, assim como nós nascemos. Então, não tem como um cego guiar outro cego. Para que Jesus pudesse nos libertar desse cativeiro do pecado, ele não poderia ser gerado em pecado. Então, ele foi gerado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural no útero de Maria. Por quê? Para que ele não tivesse a mesma natureza de pecado que todos nós já adquirimos a partir do momento que fomos gerados. É por isso que Hebreus 4,15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então vamos lá. Um cego não pode guiar outro cego. Se Jesus é gerado da mesma forma que nós somos gerados, ou seja, pela união entre um homem e uma mulher, Jesus nasceria pecador, assim como nós. Ou seja, um cego não pode guiar outro cego. Sendo um pecador, ele não pode libertar a gente, ou seja, nós que somos pecadores também. Então ele não poderia chegar ao mundo como pecador. Ele precisava ser um ser humano. Por quê? O pecado entrou no mundo por um ser humano. E por um ser humano o pecado deveria ser vencido. Mas esse ser humano não poderia ser pecador. Por quê? Porque ele seria escravo do pecado, como todos nós éramos. Ele precisaria ser gerado de forma sobrenatural. Jesus, então, foi gerado de forma sobrenatural. Para quê? Para que, como homem, ele não nascesse com a natureza de pecado que todos nós nascemos. Para que assim, sem a natureza de pecado, ele pudesse viver em santidade, de maneira 100% agradável a Deus. Para que o seu sacrifício fosse aceito, para que por meio do seu sacrifício ele pudesse nos libertar dessa condição de escravos do pecado, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Aí você fala, pastor, mas se ele não tinha natureza de pecador, então ele não foi tentado de verdade. Foi sim. Adão também não tinha natureza de pecador. Foi tentado e pecou. Jesus também não tinha natureza de pecador. Foi tentado, mas não pecou. Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim a palavra do Senhor: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus ocupou o nosso lugar de culpado,
para que tivéssemos o direito de ocupar o seu lugar de inocência. Ele foi castigado por Deus no nosso lugar, pois assim como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado teria que ser vencido. Deus é um justo juiz. Deus é justo e ele é juiz. A humanidade pecadora, pecando contra Deus, infringindo a lei de santidade que Deus estabeleceu. Como justo juiz, Deus precisa punir o pecador. O que Deus faz então? Qual era essa punição? O inferno. O que Deus faz então? Ele envia Jesus para ser punido no nosso lugar. Jesus vem ao mundo para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Uma dívida de morte. Uma dívida causada pelo pecado. Então, eu e você estávamos em débito com Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, existe a lei de Deus, a lei de santidade, o padrão de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Ninguém. Quer ver? Honrar pai e mãe. Pronto. Você não consegue cumprir. Porque com certeza você em algum momento já falou mal do seu pai e da sua mãe. Em algum momento você já teve raiva do seu pai e da sua mãe. Mesmo que seja no seu pensamento, você já falou alguma coisa. Você já pode até ter xingado seu pai e sua mãe. Ou seja, já perdeu ali. Com Deus, não existe nota 7. Ou você é 10, ou você é 0. Por quê? Porque Deus é 100% sem pecado. Ele é 100% santo. Então, eu e você estávamos em débito com Deus. Nós pecamos. E como pecadores precisamos ser punidos. Os nossos pecados precisam ser punidos. Os nossos crimes precisam ser punidos. O que Deus faz então? Deus provê um meio de nós sairmos dessa condição. Qual é esse meio? Jesus. Deus envia Jesus para que ele receba a punição dos nossos pecados no nosso lugar. Para quê? Para que ele, sendo punido no nosso lugar, nós pudéssemos ocupar o lugar de Jesus, que é o lugar o quê? De inocência. Então, por meio de Jesus, eu sou tirado do lugar de pecador, merecedor do inferno, e sou colocado no lugar de filho de Deus, merecedor da vida eterna, merecedor de estar em comunhão com Deus eternamente. Por isso que 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez, ele ocupou o nosso lugar de culpado para que tivéssemos o direito de ocupar o seu lugar de inocência. Ele foi castigado por Deus no nosso lugar, pois assim como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem o pecado teria de ser vencido. Isso é ser justiça de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus. Ou seja, quando eu reconheço essa obra de Jesus, quando eu reconheço que eu não tinha condição de sair daqui e que eu era culpado, mas Jesus ocupou o meu lugar, foi punido no meu lugar para que eu pudesse ocupar o seu lugar de filho, quando eu reconheço isso, eu me torno justiça de Deus. O que significa? Significa que Deus olha para mim hoje da mesma forma que ele olha para Jesus. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Aí, Atos 2:38, vamos lá, que a gente já passou de 1 hora de estudo, diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
A partir da obra de Cristo, surge então a possibilidade de nos voltarmos para Deus. Afinal, Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Como isso é feito? Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus e da instrução a respeito de batismos. Então, como que essa volta é feita? Arrependimento, fé e batismo. Arrependimento, fé e batismo. Arrependimento, reconheço a minha posição de culpado, fé, mas também reconheço que só Jesus pode me tirar desse lugar, e o batismo. Perceba que até aqui o batismo também continua sendo fazendo parte dos primeiros passos para essa caminhada cristã. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia entre o corpo humano e a igreja, que é chamada de corpo de Cristo. Ele apresenta algumas verdades importantes aqui. Primeiro, na igreja há diversidade, assim como no corpo. No corpo existem muitos membros e cada membro é diferente um do outro. Isso é diversidade. Na igreja há diversidade. E mesmo na diversidade, não é a diversidade, mesmo na diversidade, deve haver unidade, assim como no corpo. Por quê? Porque todos fomos batizados, mergulhados em um só corpo por meio de um único Espírito. Porque todos bebemos de um único Espírito. Em outras palavras, não importa qual tenha sido o seu passado, quem nos torna membros do corpo de Cristo é o Espírito Santo, mediante o nosso arrependimento e fé. Esse é o primeiro batismo que nós recebemos. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos batizados no corpo de Cristo. O que é isso? Isso acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo nos mergulha dentro do corpo de Cristo. A partir daquele momento, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros desse corpo. Isso é lindo demais. E aqui nós entramos no segundo batismo. O primeiro é esse batismo no corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo agora. E o segundo batismo é o mergulho nas águas. Atos 10, 47 diz assim: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. A palavra batismo significa mergulhar. O primeiro mergulho acontece no mundo espiritual, pelo Espírito Santo. Somos mergulhados no corpo de Cristo, somos inseridos no corpo de Cristo. Agora, nós somos membros desse corpo. O segundo mergulho é o batismo nas águas. É para confirmar publicamente o que já aconteceu no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, verso 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo nas águas é a única maneira de sermos
imitadores de Cristo na sua morte e ressurreição. Através do batismo nas águas, nós estamos simbolizando o que aconteceu com a gente no mundo espiritual. No batismo, a pessoa ela é mergulhada nas águas e depois trazida de volta. Por que isso? Porque no batismo, essa é a mensagem que quem está sendo batizado está enviando para todos os que estão assistindo essa cerimônia. Bem assim. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, o meu velho homem também morreu. E agora, assim como Cristo foi ressuscitado, o meu velho homem, a minha velha natureza de pecador, também foi sepultada. Assim como Cristo ressuscitou, agora eu também estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que é enviada quando você for batizado nas águas. Meu velho homem está morto, sepultado. E agora surge um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. O batismo é uma das coisas mais lindas que existem na nossa caminhada cristã. Por isso que você não pode adiar esse momento se você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E depois do batismo, o que vem? Vem, então, a obediência à palavra de Deus. Romanos 6,17 diz: Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Agora que esses dois passos, fé e batismo, na caminhada cristã, foram realizados, o discipulado continua. Há um longo caminho a ser trilhado. Quanto mais conhecemos da palavra de Deus, mais conhecemos do caráter de Deus. E quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais fácil se torna obedecermos a sua palavra. Jesus disse em João 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, agora que você já está pronto para ser batizado, depois desse estudo de 1h12, agora que você já está pronto para ser batizado, lembre-se, esse é só o início de uma caminhada que você não faz sozinho. É importante para que você tenha uma jornada duradoura e saudável, que você leia e medite na palavra de Deus todos os dias. Segundo, participe dos cultos e da comunhão da igreja. Não é só estar no culto, mas é estabelecer laços fortes de comunhão com seus irmãos em Cristo. E é importante também que você seja acompanhado pelos seus pastores. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família de Deus. Qualquer dúvida, você tem aí um líder na sala para tirar a sua dúvida e acrescentar algumas informações mais práticas a respeito do batismo que vai acontecer nos próximos dias. Que Deus te abençoe. Vejo você no batismo.